eu refletindo aqui, né, lembrando um pouquinho, a primeira grande sacada que eu tive nesse momento em relação a essa situação foi que eu não adiantava muito eu tentar entrar brigando, porque isso não era do meu perfil, né? Chegar e dando esporro na galera, isso não era muito o meu perfil. E aí eu comecei a observar e tentar identificar o seguinte: antes de qualquer estratégia para apresentar um conteúdo, eu preciso estabelecer um canal de comunicação com essa galera. Eu preciso observar como eles se comportam para poder estabelecer esse canal de comunicação. Apesar disso não ter sido ensinado na faculdade, isso estava um pouco na minha experiência. Eu tentei lembrar um pouco dos professores que haviam passado pela minha vida, que serviram, né, de bons exemplos de professores que fizeram algo significativo na minha formação enquanto estudante. Já que eu não tive isso na minha faculdade, eu tive que buscar essas informações na minha memória. E aí eu fui lembrando, né? Lembrei de uma professora que era extremamente rigorosa, ela brigava com todo mundo, ninguém dava nenhum pio, né? O pessoal ficava ali prestando atenção. Na hora que ela chegava em sala, todo mundo sentado, quietinho, ninguém falava nada. Eu não sei se hoje, né, com a juventude, do jeito que está, esse perfil de professor ainda consegue obter êxito, né? Porque eu acho que antigamente a galera ainda tinha um pouquinho mais de respeito em relação à postura dos professores. Mas, bom, não é meu perfil, eu não ia tentar fazer isso, né? Aí eu lembrei também, tinha um professor que ele, contava piada pra caramba, ele era super engraçado, e na hora que ele chegava a turma começava a rir, e aí ele começava a contar uma piada de história, daqui a pouco ele começava a contar o conteúdo e apresentava isso, e as coisas fluíam perfeitamente, né? Às vezes o pessoal fazia bagunça, mas ele conseguia conduzir. Eu falei assim, nossa, esse cara seguiu um caminho legal, né? Ele contava piada, mas eu não sei contar piada, como é que eu vou fazer? Isso é um problema para mim. Quem conta piada talvez consiga, né, ganhar dinheiro até como humorista, mas eu não achava isso um caminho bacana para mim. E tinha também uma professora que eu lembro muito bem que ela sempre trazia um tema para a gente refletir. Então ela sempre abria a aula com algo para a gente refletir. E essas reflexões eu trago para mim, para a vida. Não lembro exatamente, né, os tópicos em si, mas eu lembro que a gente fazia uma espécie de meditação e ficávamos ali refletindo sobre alguns assuntos bem no início da aula. Isso era muito positivo para mim. De todos esses exemplos, o que ficou claro para mim naquele momento, né, é que era importante estabelecer uma conexão com os alunos, estabelecer uma conexão. E eu falei assim, cara, como é que eu vou estabelecer conexão com eles se eu não sei contar piada, se eu aqui, enfim, não sou ríspido, não sou rígido, não vou sair gritando com eles, eu não sou zen, não sei meditar, o que eu faço com essa galera para poder colocar a galera em sintonia? Aí eu comecei a tirar o foco, né, de mim e passei a olhar para eles e observar o que eles gostavam, né? E aí eu observei que todos eles, meninos e meninas, começavam a cantar funk o tempo todo e aquelas músicas que eu vou contar para vocês. Eu tenho constrangimento, tenho vergonha de dizer a letra que eles cantavam em sala de aula, porque de fato era meio pesado assim, em termos da sexualidade, era muito aflorado aquilo ali. E eu ficava acanhado com aquilo diante da turma. Mas eu acho que hoje todo mundo já está acostumado com isso, né? Mas naquele momento eu olhei aquilo e falei assim, nossa, eles gostam disso, mas essas músicas, essas letras não estão bacanas. E será que se a gente mudar essas letras por algumas letras relacionadas ao conteúdo, será que isso vai surtir algum efeito, né? Bom, então foi esse o caminho que eu busquei para conexão com eles. Eu observei que eles curtiam ali o funk. Eu falei assim, cara, vamos tentar fazer aí uma paródia em cima dessas letras. A música da época era o Bonde do Tigrão, um dos funks que tocava bastante. E eu falei assim, vou pegar essa letra e vou fazer uma modificação. Só que antes de fazer isso, eu separei a turma em 3 grupos, né? Então eu peguei aquele grupo que estava mais perto da porta, né? Eu falei assim, olha, vocês vão ser o grupo A. O grupo que estava perto da janela, eu falei assim, vocês vão ser o grupo B. E o grupo que estava no meio, eu falei assim, vocês vão ser o grupo C. E aí o que a gente vai fazer com esse grupo? E aí eu combinei com eles, né, uma espécie... Aí eu tive a sacada de fazer o seguinte, cada grupo seria responsável por uma percussão
sonora. Eles iam fazer com a boca ali uma espécie de beatbox, né? Aquela percussão em que o pessoal utiliza o nariz, a boca, às vezes bate palma para fazer algum tipo de som. Esse som seria um som repetitivo. Então, o grupo A ficaria sempre fazendo o mesmo som. Aí quando eu sinalizasse para eles, fariam. Quando eu sinalizasse de volta, eles parariam. Faria a mesma coisa com o grupo B e com o grupo C. Bom, eu não sou professor de música, não fiz nada de música, obviamente. Eu fiz ali no feeling da brincadeira. Eu me lembro de ter participado de algo assim, né, ter vivenciado em dinâmicas, em algumas atividades, provavelmente numa aula de educação física, numa aula de música. Eu falei assim, vou trazer isso para minha aula. Eu trouxe isso para a aula. E aí foi muito legal, porque eles entraram na brincadeira e havia momentos que cada grupo fazia o som de forma individualizada e havia momentos que a turma toda fazia aquela algazarra. E a gente combinava o seguinte, toda vez que eu levantasse a mão, eles iam fazer o barulho. Quanto mais alto eu levantasse a mão, mais barulho. Quanto mais baixo, menos barulho, mais baixinho eles teriam que fazer. Até que se eu fizesse esse movimento, eles tinham que parar. Obviamente eu fiz a inspiração no programa do Jô, o Jô Soares fazia sempre isso, né? Quando ele fazia esse movimento, a banda dele parava de tocar, era mágico, ele começava a entrevista. Então, inspirado nisso tudo, eu falei assim, vou fazer. Então, começava a brincar lá com eles. Eu levantava a mão e eles começavam a fazer algazarra. Aí eu abaixava a mão, eles paravam, ficava mais baixinho. Na hora que eu fechasse a mão, eles paravam. E aí a gente começou com essa brincadeira ali de orquestrar aquela bagunça, já que era bagunça, né? Não tem aquela história? Se eles são fortes demais, junte-se a eles. É mais ou menos isso que eu segui. Usei essa estratégia e comecei a trazer essa dinâmica de sala de aula com esses alunos. E o que era muito legal é o seguinte, porque a gente começou a se divertir mesmo, né? E a gente fazia rápido, e levantava a mão e abaixava rapidinho, e daqui a pouco ficava um perdido lá, e a gente às vezes eu pedi para eles levantarem também, para dar mais uma mexida na turma. E aí a gente se divertia, ria muito, até que em alguns momentos, né, o barulho era alto demais. Que eu levantava e eles gritavam pra caramba, fazia aquela algazarra toda. E aí daqui a pouco aparecia alguém na porta, batia na porta. Na hora que eles batiam na porta, eu fechava a mão, silêncio absoluto. A pessoa abria a porta e falava assim, olhava todos os alunos copiando do quadro, tudo quietinho. Falava, não é possível, esse barulho não tá vindo daqui. Tem alguma coisa errada, não é possível. E aí eles, né, fechavam a porta, eles começavam a rir, a gente se divertia pra caramba, seguia o baile. A questão é, eu coloquei ali na letra da música algumas questões relacionadas ao conteúdo que eu estava abordando e, obviamente, não dá para ensinar tudo por meio de letra de música, por meio de paródia. Em alguns momentos eu explicava, né, o conteúdo e tal, mas eles me deram atenção, eles me deram ouvido naquele momento, me deram abertura para que eu pudesse apresentar o conteúdo. E eu consegui ali naquele momento, né, naquele ano, apresentar o conteúdo todo que era proposto para mim pelo currículo escolar. E os alunos aprenderam efetivamente. Obviamente, tem alguns alunos que não aprenderam tão bem, mas isso é normal. O que era normal, o que é diferente é o seguinte, eu estava numa turma para o qual os outros professores me desejaram sorte, para o qual, em uma turma na qual uma professora havia pedido para sair, pedido demissão, ela não conseguiu estabelecer a conexão com esses alunos e eu estava ali apresentando o conteúdo, fazendo com que eles aprendessem algo e desenvolvendo aí todo o trabalho que foi necessário para eles. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa situação toda foi justamente o seguinte. Nesse exemplo, eu fui capaz de ensinar àqueles que não queriam aprender sobre o assunto que eu quis que eles aprendessem. Eu estabeleci a conexão, e aí, no momento que eu estabeleci essa conexão, eu pude ofertar para esses alunos o conhecimento, o conteúdo que estava previsto para eles. O que me chama a atenção, o que eu acho que é mais louco dessa história toda, é que, apesar de eu ter realizado aquilo que eu havia me proposto, anos depois, ao refletir sobre isso, eu pensei, cara, essa situação tem um problema. Você consegue perceber qual o problema dessa situação? Por favor, deixa teu comentário, explica para mim o que você considera como um problema dessa situação que eu acabei de narrar, né? Eu queria ouvir a sua opinião, porque depois de anos, né, eu comecei a refletir sobre isso e tenho hoje a minha opinião formada sobre isso. Mas eu queria saber a sua. Você acha que tem algum problema nisso? Você acha válido o que eu fiz para poder ensinar a quem não quer aprender?
É válido? Deixa a sua opinião.